De... Até opinar no nome, eu não sei o que ela está reclamando. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre amado, querido, nosso Salvador, Espírito Santo amado, ai, quanto amor nós temos por Ti, quanto amor temos por esse trio, que é o nosso Deus triuno. Te pedimos, Senhor, que esteja aqui conosco, que Teu Espírito Santo bendito tenha liberdade aqui nesse grupo para nos trazer aquilo que Tu queres comunicar ao nosso coração. Ah, Pai, fala conosco, que hoje nós vamos falar sobre submissão e autoridade, vamos falar sobre a Tua santa vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, e que caia, Senhor, no nosso coração aquilo que o Senhor quer dizer de verdade. Usa-me, Senhor, usa-me com liberdade, para que eu consiga ser Tua boca aqui. E também comunica o coração das meninas, Senhor, para que elas sejam Tua boca. Esteja conosco. E nós te agradecemos muito por essa doce e santa presença. No nome de Jesus, amém. Então, hoje nós vamos para o Samuel. Cadê minha Bíblia, meu Deus? Está aqui. Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 17. Para contextualizar rapidamente, nós estamos no seguinte cenário. Absalão tomou o reinado de Davi e Davi foge para o exílio. Absalão deu o quê? Um golpe de Estado. E o pai teve que fugir para o exílio, porque naquele tempo, até hoje, né? O rei é deposto e é morto, ele e toda a sua família. Husai, que era leal a Davi e pretendia seguir com Davi para o exílio, mas Davi pede que ele volte e se torne o conselheiro, entre aspas, o conselheiro de Absalão. Ou seja, que Husai seja usado por Davi para aconselhar Absalão, segundo o que fosse melhor para Davi. Davi pede que Husai subverta os conselhos, aconselhando o que seja melhor para Davi. Husai, sendo leal a Davi, retorna a Jerusalém. Absalão recebe Husai como conselheiro e ele se torna um espião de Davi. Aitofel, que era o conselheiro de Davi e que depois, não se sabe por que a Bíblia não conta, ele resolveu ser conselheiro de Absalão. Talvez seja aquele que queira ficar bem com todo mundo, com aquele que está no poder, né? Talvez seja isso. E o fim dele vai ser triste por causa dessa falta de posicionamento com as coisas de Deus. Aitofel, que também era conselheiro de Absalão, que era um mau conselheiro, diz, primeiro conselho que ele dá para Absalão no trono, diz para Absalão romper de vez com Davi, tendo relações com suas concubinas. E assim foi feito, e às vistas de todos. Ele deu, né, de conselho que ele montasse uma barraca e ali, na frente de todo mundo, na sacada do palácio, ele tomasse todas as concubinas de Davi. Isso foi uma cena absurda, hedionda, depravada, horrível, né? Que certamente essas concubinas foram pegas à força, foram estupradas. Deve ter sido uma cena assim dantesca, né? Foi uma afronta terrível a Davi e uma mensagem a todo o povo de Israel que dizia assim, né? Eu rompi mesmo com meu pai. Realmente eu saí. Eu sou o novo rei aqui. Não confiem em Davi e sigam a mim. Era uma mensagem clara que Absalão estava mandando, mas além disso, era um objetivo político. Ele estava, além de tudo, ele estava mandando essa mensagem de rompimento e tal. Além de tudo que estava acontecendo ali naquele momento, ali estava se cumprindo uma profecia de Deus. No capítulo 12, versículo 11 do capítulo 12, Deus fala assim para Davi: assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir o castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem.
ele se deitará com elas à vista de todos. Ou seja, isso foi uma profecia se cumprindo. Isso tudo ainda é consequência do pecado de Davi. A situação da vida de Davi volta a ser terrível. Davi está novamente fugindo, agora de seu próprio filho, quando Davi foge e vai para a região de Manaim. E aí vamos lá no capítulo 17. Depois que Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e eu sairei rei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei e trarei de volta todos os homens dele, para que o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido, já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse: chamem agora Husai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitofel deu é este. O conselho que Aitofel nos deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Husai respondeu: desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estarão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente. Durante a noite ele não ficará com os seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele nem nenhum de seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o nosso povo trará cordas e arrastará a cidade, e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Husai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Atentem para esse versículo. O Senhor Deus havia resolvido que todos os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. 15. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e os líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão
Então Jonatas e Ahimaás foram depressa para a casa de um certo homem, na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta e estendeu sobre a boca do poço, e em cima dela espalhou cereais socados, para que ninguém pudesse perceber nada. Lembra quem? Lembra a história lá de Josué. Poços, espias, vejam bem isso. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: onde estão Ahimaás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém, depois que eles foram embora. Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram o que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão, e ao nascer do dia todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou seu jumento e voltou para sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo de seu pai. Quando Absalão e seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, a filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobe, o filho de Naás, na cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade, e também Gileade. Eles levavam bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilha, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Então, gente, Aitofel dá um conselho estrategicamente bom, mas Husai vai subverter o conselho de Aitofel, vai dizer a Absalão que Davi é muito inteligente, excelente guerreiro, dizendo ser inútil que ele o ataque à noite. Ele aconselha que Absalão, com todo o exército, veja bem, olha bem isso, aconselha que Absalão vá na frente do exército todo e todos vão à batalha para matar Davi. Absalão era um cara que tinha problemas com relação a ego. Então, ele se viu ali na frente do exército todo, rapidamente caiu em campo fértil do coração já corrompido de Absalão. E Absalão dispensa o conselho de Aitofel e segue o de Husai. Mas mesmo Absalão tendo acatado o conselho de Husai, ele manda espias para ver Davi, até Davi. Nesse texto, lembra muito quando Josué manda os espias a Canaã. São textos bem parecidos, né? Ele é escondido, no caso de Canaã, por Raabe, né? Dentro de um poço, aquela coisa toda. Então, você vê como é que as histórias se repetem. E se repetem nas nossas vidas até hoje. E é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente precisa aprender daqui para a gente viver segundo a vontade de Deus, para a gente ser mulheres segundo o coração de Deus. E para a gente evitar danos, né, na nossa vida. Husai envia espiões até Davi para avisar o que irá acontecer. Isso tinha sido combinado, né? Ele passa todas as informações para que Davi possa se preparar. Aqui vemos conspirações estratégicas e políticas acontecendo. E Husai tramando para beneficiar Davi. Eu queria atentar aqui
para o versículo 14, que diz assim: Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Husai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça para Absalão. Essa aqui é uma outra versão que diz isso. O Senhor resolveu frustrar. O que quer dizer isso? Absalão deu um golpe de Estado e agora Israel tem um rei perverso e corrupto. Um usurpador está sentado no trono de Israel em Jerusalém. Mas o texto é bem claro quando nos diz: o Senhor fez que o conselho de Husai fosse ouvido. Porque mesmo diante deste golpe de Estado e dessa crise no reino de Israel, o Senhor continua sendo o quê? Soberano. Ele continua sendo o soberano Senhor, aquele que tem o domínio de todas as coisas, e nada foge ao controle do Senhor. Isso me lembra Provérbios 21:1, que diz assim: o coração do rei é como canais de águas controladas pelo Senhor. Ele os conduz para onde quiser. E é assim que Deus faz. Ele controla as coisas como água encanada, controlando para onde ele quer que vá. Isso eu acho sensacional, sabe? E a Bíblia deixa claro que é Deus quem domina e controla todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, ela fala isso. Deus domina e controla todas as coisas. E Deus tem o controle dos corações dos reis, fazendo com que eles sigam os seus propósitos. O que nos mostra que Deus tem domínio de todas as coisas, até quando não entendemos o que está acontecendo. Eu falei assim do coração dos reis, porque nesse cenário político que a gente vive hoje, né, eu quero trazer aqui um alento para o nosso coração. Bolsonaro, Lula, seja lá quem for, eles podem planejar o que quiserem, porque quem manda em tudo é Deus. É Deus quem manda. Deus não perdeu o Brasil, a nossa vida, de vista. Quem controla tudo é Deus, seja para a graça ou para o juízo. Porque nós vemos que Deus coloca líderes para governar tanto para o bem como para trazer juízo. Nós vimos que foi Deus quem levantou o rei Nabucodonosor, lembra? Nabucodonosor, para trazer juízo para Israel. Ele levanta reis para juízo. Ele levanta homens para a graça e para o juízo. Então, Deus pode levantar políticos para trazer juízo. Pode sim, por que não? Porque toda autoridade foi instituída por Deus, gente. E a gente tem que orar pelos políticos, porque foi Deus quem os colocou lá. A gente tem que ter isso em mente, ao invés de a gente falar mal do presidente, do ministro, do não sei o que, do STF, a gente tem que orar por eles, porque foi Deus quem permitiu que eles estivessem lá. Porque se Deus não os quisesse lá, Deus tinha planejado um ataque cardíaco, uma bomba, uma coisa qualquer teria acontecido. Quem sou eu para dizer? E eles não estariam lá. Se eles estão lá, é com a anuência de Deus, por algum motivo que a gente não entende. Mas Deus não saiu do controle. Qual é a nossa posição? É tentar votar segundo mulheres de Cristo, segundo mulheres que creem em Deus e querem que nossa Bíblia continue sendo respeitada, amada e livre, que o nosso culto continue sendo livre no nosso país. A gente tem que voltar com a sabedoria de Cristo e orar por eles. Orar por quem quer que esteja lá. Foi Deus quem colocou o nosso presidente lá. Foi Deus quem estabeleceu todos os líderes e nós precisamos orar por eles. O que não significa que tudo será bom.
Ele pode ter estabelecido eles para trazer juízo, sim. Não significa que tudo vai ser bom, mas temos que ter certeza de uma coisa: Deus é soberano e tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre essas coisas. Tem um ponto nessa narrativa que me trouxe conforto e me animou. No final vocês vão entender, mas vamos lá. Nós temos passado por muita luta, no contexto evangélico, inclusive, né? Tem acontecido uma batalha espiritual muito grande em todos os contextos das nossas vidas e também no nosso contexto espiritual, né? Que muitas vezes nos deixa desanimados, sabe? Nos deixa, mas gente, é isso mesmo. Olha o que esse pastor está fazendo, olha o que esse homem de Deus está falando, olha isso, olha aquilo. Ao ver muitos evangélicos se venderem a discursos ideológicos, a idolatria política, a uma confiança messiânica humana em homens. Gente, confiança em homens messiânica. Isso é terrível. São associações que pervertem a missão da igreja. De como os evangélicos, como os crentes, o cristão, tem se rendido ao dinheiro, idolatrando o dinheiro, corrompendo seu coração por causa do dinheiro, roubando da igreja, roubando dos fiéis, inclusive. Tem se envolvido com escândalos sexuais. Até certo ponto, as coisas estão realmente um caos. Eu não vou generalizar, porque eu creio que muito maior é o bem, muito maior é a honestidade, muito maior são as pessoas em retidão com o Senhor. E eu sempre vou crer nisso. Mas tem um lado que está um caos. E a gente se pergunta: Senhor, por que o Senhor não faz alguma coisa? E a resposta vem com a leitura desse texto. Bem sim, sabe, gente? Diante do caos de Israel, existiram algumas pessoas que entendiam que era o rei, Davi era o rei ungido de Deus, e permaneceram fiéis. A gente vê Usai, a gente vê Zadok e Abiatar, os sacerdotes. A gente vê Jonatas. Jonatas não é o Jonatas que foi morto, não. O Jonatas que está sendo levando, trabalhando para Davi. A gente vê Aimaas, que também, junto com o irmão de Jonatas, que está indo fazer esse trabalho. Uma senhora sem nome, como acabou de ser lido. Um homem que ajudou Davi. A gente vê que existem pessoas boas, ungidas, fiéis ao Senhor, que estão aqui para ajudar. São essas pessoas, através dessas poucas pessoas que Deus usou para que Davi retornasse ao trono. E o que me anima, o que deve nos animar, é que mesmo que sejam poucos, não sejam tantos assim, existem os fiéis a Deus, ao Evangelho, à palavra, sabe? A Jesus. São essas pessoas que Deus vai usar. Gente, eu oro, a minha oração para o dia de hoje, que pulou aqui agora no meu coração, é que sejamos nós essas pessoas. Que sejamos nós essas mulheres que Deus vai usar, que Deus está usando, para que a graça de Deus seja derramada sobre a terra. São essas pessoas que Deus vai usar como uma corrente para que se cumpra o seu propósito. Eu queria falar duas coisas. Deus é soberano. Tenhamos isso em mente todo o tempo. Deus é soberano a tudo, tudo e todos. Deus usa, mesmo que sejam poucas as pessoas, Ele as usa porque são as pessoas fiéis. São os fiéis a Ele. Ele usa essas pessoas. No versículo 23, vemos que Aitofel se mata. Quando ele viu que as coisas ficariam ruins para ele, o conselheiro de confiança de Absalão tira sua própria vida.
Aitofel era um homem de confiança de Davi. Passou para o lado de Absalão. E ele viu eu imagino que ele viu que ele não fez um bom negócio. E que o negócio ia ficar ruim para ele. Então, gente, que nós permaneçamos do lado certo, que é o lado de Deus, ao lado dos ungidos de Deus, votando naqueles que Deus mostra que são homens fiéis a Ele, homens e mulheres fiéis a Ele. Nós não podemos nos deixar levar por ideologias, sabe, de destruição. Ideologias que destroem famílias, destroem igrejas, destroem pessoas, destroem jovens, crianças. A gente precisa ter cuidado com as pessoas. E uma maneira de ter cuidado é votando. E sendo fiel a Deus. A primordial maneira é permanecendo fiéis a Deus, para que Deus nos use como correntes, como elos dessa corrente do bem do céu. Era isso que eu queria falar no dia de hoje. Hoje eu adentrei para um quesito mais, que é o quesito da política. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia a candidato. Eu estou fazendo, sim, falando sobre quem está com Deus, quem traz a mensagem de Deus, quem vai trabalhar segundo os preceitos e as coisas que estão aqui, ou pelo menos vai procurar trabalhar com aquilo que está aqui. E é isso que eu queria falar no dia de hoje. Hoje eu pergunto, tem mágoas, ressentimentos e não sei o que eu nunca me lembro? Eu concordo completamente com você. Eu gosto de uma frase que diz que para que os maus vençam, basta que os bons não façam nada. Vou até escrever ela aqui. Né? Ela é muito real isso. Então, enquanto a gente não se posiciona, as outras pessoas se posicionam, né? Então, e não se posicionar já é um posicionamento, né? A Bíblia diz que existe o pecado de omissão, né? Nós vamos prestar conta deles. Ninguém aqui, como você disse, está defendendo partido nenhum, porque soberanamente